Então, vamos lá, né, gente, ver o que a mestra Joana de Ângeles nos traz hoje. Mas recordando a quinta passada, né, nós vamos tratar da iluminação interior, que faz parte do capítulo 10 do livro Em Busca da Paz, aliás, Encontro com a Paz e a Saúde. Joana nos diz que são vários os caminhos que nos conduzem à iluminação interior. Mas ela pontua que o caminho, né, que nos leva mais facilmente a essa iluminação é justamente quando debruçamos o pensamento sobre nós mesmos, nos interiorizamos e buscamos o autoconhecimento. Então, veja bem a importância do autoconhecimento para a nossa iluminação interior. Então, aquele indivíduo, aquela pessoa que mais amar a si mesmo e, consequentemente, amar ao próximo e amar a Deus, conforme nos recomendou o nosso mestre dos mestres, Jesus, esse, então, vai se iluminar com a maior facilidade do que aquela outra pessoa que permanece ansiosa em relação ao futuro e também presa ao passado. Joana nos recomenda vivenciar da forma mais plena o presente. E o presente, repetindo, é a nossa atual reencarnação. Nós estamos aqui, no momento, para evoluir, passando por um desafio como nunca passamos ainda nessa vida. Desafio igual a esse, né? Diante dessa pandemia, diante de tantas contradições, é um desafio enorme para nós. E nós temos que vivenciar isso da forma mais saudável, mais plena possível, praticando o bem. Mais do que nunca é uma questão de emergência nós buscarmos as virtudes, buscarmos o bem em pensamento, o bem em ação, desejando o nosso bem, o bem do próximo, nos aceitando amorosamente, abrindo os nossos corações para a compaixão, para a generosidade, abrindo a nossa capacidade de empatia, né? De compaixão empática, nos colocando sempre no lugar do outro. Porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, as coisas vão se abrandar. Porque nós vamos compreender o que o outro está passando com maior facilidade. Então, é só inverter, né, os papéis. Então, ela nos recomenda isso, conforme Jesus nos recomendou. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã. A cada dia basta, ou bastam, as suas aflições. Jesus já havia nos alertado disso, né? Há 2000 anos atrás. Então, Joana cita as várias correntes religiosas tradicionais com as suas diferentes denominações com relação à autoiluminação. A psicologia chama de autorrealização, o budismo chama de Buda, e assim por diante. E ela afirma ainda que essa busca pela iluminação interior vem de eras bastante remotas, desde quando o ser humano passou a compreender
a necessidade de integração com a consciência cósmica, a necessidade de entrar em conexão com a essência divina que existe em nós. Então, a nossa tarefa é cumprir esse código de leis da forma mais plena possível que está escrita em nossa consciência, principalmente a lei do amor, porque ela diz o seguinte, né? Que essa necessidade de viver o presente e aqui e agora, sem a saudade do passado, que nós não temos como modificar, né? E aproveitarmos o máximo esse momento presente, repetindo, facilita a nossa autoiluminação. E ela recomenda para nós mantermos a mente aberta para novas conquistas, para novos pensamentos, né? Uma abertura total de amor, o mais pleno possível. Porque o amor é o eixo em torno do qual tudo funciona no universo. É isso que Joana diz para nós. E agora nós vamos para o processo de autoiluminação, que é justamente o primeiro parágrafo, isso que eu acabei de falar, né? O amor é o eixo principal em torno do qual tudo funciona e nos impulsiona em direção à verticalidade da vida. Então, nós vamos ler agora o primeiro parágrafo e depois eu passo para Marlene. Vamos lá, o processo de autoiluminação. Toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz a inteligência orientando no sentido da grande vertical da evolução. E agora, com a palavra, a Marlene. Antes de ler, hoje nós estamos recebendo a Juliana Luz, viu, gente? Já que a nossa busca pela iluminação, a Juliana veio trazer a sua luz. A Juliana é companheira nossa aí da casa, um encanto de criatura. Seja bem-vinda, viu, Ju? Obrigada, muito feliz de estar aqui. Que bom. Então, vamos lá. Uma das maneiras mais vigorosas para expressar-se encontra-se nesse amor em forma de compaixão que está presente na origem da própria vida, demonstrando que ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, solidariedade, misericórdia, companheirismo, caridade, apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. Olha que interessante, né? Quer dizer que, na medida que nós vamos alcançando a nossa iluminação, nós vamos encontrando esse amor que vem em forma de compaixão, naturalmente, né? Então, é a busca pela solidariedade, pela misericórdia, pelo companheirismo, né? E é isso mesmo. Ontem, num grupo que nós temos, eu não sei se a Tati ainda estava, que ela precisou sair um pouquinho mais cedo, a gente falava sobre isso, que nós vemos o texto sobre mundos felizes, que nos mundos felizes é assim, né? O bem é natural, as pessoas se amam, as pessoas se respeitam, as pessoas têm misericórdia uma pela outra, e é isso aí. É interessante que ontem nós conversamos sobre isso, e aqui eu li. Isso é bem próprio dos mundos felizes. Agora, é evidente que nós já estamos a caminho, né? Aqui na Terra, existem muitas pessoas, para não dizer assim, vamos supor que nós já buscamos isso, né? Nós já buscamos ter compaixão, ter solidariedade, mas ainda está
de uma forma, vamos dizer assim, às vezes incipiente, né? Que nós treinamos com os nossos pares, com as pessoas que nós amamos, mas nós temos que alargar essa postura. Penso assim. Se mais alguém quiser falar, senão a gente passa para a Lady Gleide. Eu só quero Pode falar. dizer uma coisinha. Quando ela fala assim, espontaneamente, é porque ela está dizendo para nós que tem que ser algo que parte do sentimento. Não adianta forçar uma virtude que nós não temos para dar a aparência de pessoa virtuosa, boazinha. Tem que ser algo espontâneo que parta realmente do fundo do nosso coração, do nosso sentimento de amor ao próximo. Porque a psicologia positiva, ela fala que nós devemos cultivar virtudes, mas que nós podemos cair, né, nessa armadilha de forçar. Então, vem a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles e diz que tem que realmente ser algo espontâneo que parta do sentimento de amor por nós e pelo próximo. Pode continuar? Pode falar? Pode falar. Leide, Lucélia vai falar alguma coisa, depois você lê. Pode falar, Lucélia. Ana, eu não sei, Ana, Marianinha, se eu posso acrescentar, né, nesse processo natural também as leis naturais de Deus, assim como as leis da nossa sociedade, não é? Esse processo também faz com que a gente pratique as leis naturalmente. Não porque existe uma lei, não é? E eu não posso fazer porque ela vai gerar uma consequência, né? Ó, não posso passar um sinal vermelho porque eu vou ser multada. Não. Essa autoiluminação que faz os sentimentos fluírem naturalmente, eu imagino também que ela vai fazer isso com as leis, não é? É um processo natural. Vai ser tudo parte, né? Eu faço porque é natural, eu faço porque é assim que tem de ser. Posso fazer essa conexão? É lógico, foi a primeira coisa que eu falei quando eu iniciei hoje. Nós estamos aqui para cumprir o código de leis que está escrito na nossa consciência. Uhum. Foi uma das primeiras coisas. Então, no caso... Existe esse código, nós não temos como fugir disso. Então, essa inconsciência que Freud fala, ela não é absoluta, porque nós temos ela em potencial na nossa consciência, ou ele, o código de leis naturais, sejam então, elas físicas ou morais. Né? uhum. E tudo isso tem que ser a partir do sentimento, de forma espontânea, sem nada forçado, para apenas dar a aparência. Nós temos que ir na essência. Então, estão demonstradas. Atreladíssima. Uhum. Então, obrigada, Ana. Pode continuar, Marlene? É através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras, metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. Então, essa vibração de generosidade
que está inato, como a Ana explicou, que é natural, não forçada para mostrar uma aparência de sentimento, ele está na nossa essência, mas devo acrescentar que o maior problema nosso é que nós nos deixamos ser afetados pelo externo. Então, os acontecimentos e as coisas de fora é que afetam o nosso interior. Por isso que a Joana de Ângeles, ela fala para alcançar o conhecimento de si mesmo. Por que o conhecimento de si mesmo? Porque essa essência realmente está o bem, estão as leis divinas e naturais, está tudo já para que a gente desenvolva o nosso potencial. Mas acontece que nós somos muito, muito influenciados pelo que é externo. E nos desalinha. Tem um amigo meu que fala, ele usa até um termo engraçado, ele fala assim, use um capacete que pega sua cabeça e não deixa entrar. Você eduque o seu pensamento para que não deixe entrar, te perturbar essa coisa interna de essência. Porque nós, rapidamente, nós somos envolvidos nas influências. E uma parte da educação, da nossa educação do sentimento e do pensamento, é exatamente ter essa postura. Eu quero dizer, o que isso me causou? Porque o conhecimento, eu falo assim, alguém, você não gosta de uma outra pessoa, de um pensamento, de uma divergência, de uma ideologia, etc. O que acontece? De repente você começa a se envolver e esquece da sua essência, do autoconhecimento. Você tem que ter isso muito forte, muito lúcido, muito consciente, porque senão você começa a se envolver e aí começa, é o caso, começa o ativismo. Então, cuidado com as coisas externas que nos desequilibram e nos abalam. Isso é que ele ainda brinca, fala, usa um capacete para proteger a sua cabeça dessas ideias perniciosas. E Deli, você continua, Deli. A busca da autoiluminação pode assemelhar-se ao esforço exercido durante a contemplação das águas de um rio, que fluem contínuas na direção do mar ou do oceano onde se mesclam. Absorta na observação da corrente, a mente consciente perde-se num esvaziar de pensamentos para acalmar-se, transmitindo paz. O encontro das diferentes águas sempre se dá através de um choque. O mesmo ocorre no momento da autoiluminação, que pode ser afligente, dolorosa no começo. Saulo, às portas de Damasco, em pleno deserto, visitado por Jesus, é o exemplo. Ou suave e doce, por exemplo, o príncipe Siddhartha, à sombra da árvore Bodhi, a figueira. Então, bem na sequência aí do que a Gleide comentou mesmo, né? Essa coisa de você estar tentando fazer aquela coisa naquela calmaria e, de repente, surge alguma ideia contraditória, alguma coisa que te desagrada e você acaba se desequilibrando. Eu percebo também que nesse processo de evolução, de autoiluminação, a gente ainda cria muita expectativa com relação ao outro. A gente acha que porque a gente avançou um pouquinho, os outros também deveriam estar acompanhando. Como é que não estão, né? Então, eu acabo criando expectativas. E quando eu não sou contemplada com esse resultado que eu esperava, nossa, aquela aflição, aquela mente revolta, né? Isso acontece muito comigo ainda. Não sei se eu sou muito mais imperfeita, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai chegando, né? Eu vejo muito aqui nesse início também do texto
o falar em autoiluminação não é a gente se comparar com o outro também, né? Autoiluminação é você ser melhor a cada dia. E a gente demora a compreender isso também, né? Aí, eu acho que quando a gente percebe esse movimento, que é nosso próprio, a nossa evolução, você começa a ter mais benevolência, mais compreensão com o outro, um estágio evolutivo que ele ainda se encontra, e ao mesmo tempo você começa a se espelhar naqueles que já estão mais adiante, né? Então a gente começa a ficar inebriada com determinadas palestras de autores, textos. Por exemplo, a gente falou da Sueli Calda Schubert, grande perda, né, para o nosso movimento. Quantos textos bonitos, quantas palavras boas, que espírito iluminado, né? Então, a gente se espelha também nesses grandes exemplos. Tudo isso vai ajudando aí nessa autoiluminação. Às vezes de forma aí meio chocante, né? E a gente às vezes se pergunta mesmo, né? Senhor, que queres de mim? Em determinados momentos é nesse pé mesmo que a gente se vê, né? Nesse desespero aí. Mas acho que tudo isso vai contribuindo para a nossa elevação, não é mesmo? Eu quero colocar aí o seguinte, tem um ditado antigo que diz assim, ou se chega pelo amor ou pela dor. É o caso. E depende de nós. No caso de Paulo, foi pela dor, né? Mas nós podemos também chegar a essa autoiluminação suavemente, docemente, pautados no amor. O amor de si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Por isso é importante nós aprendermos a amar a partir do auto-amor. O auto-amor é importantíssimo. Nos acolher amorosamente, aceitarmos do jeitinho que nós somos, sem perder de vista a perspectiva de mudarmos, porque nós somos um constante vir a ser. Nós estamos em constante transformação, saindo do casulo a cada dia para nos transformarmos em lindas borboletas. E depende de nós, né? Ou pela dor ou pelo amor, que é o caso aí que ela cita, ou pelo choque da dor, né? Ou pela válvula do amor. Isso até lembra a Cora Coralina, né? Se a gente avança com a dor, é mais ou menos isso, né? Que dirá com os toques suaves do amor. E é isso mesmo, né? A gente perceber as grandes possibilidades que a gente tem também das maneiras mais suaves de transformação, né? E aqui nesse grupo a gente vai aprendendo muito isso, né? Uma com a outra. Às vezes, depois que a gente se afasta, a gente dá umas agulhadas aí, né? Muito bom. Pode falar, E também, Renê. não, pode falar. Não, pode falar, gente, por Então favor. fala, Lucélia, fala a Gleide, depois eu falo. Não, o importante é a individualidade, respeito à individualidade. Muitas pessoas, mesmo nos relacionamentos, por exemplo, na própria família, no seu ambiente de amigos, no seu ambiente de trabalho, o que acontece? Por que o choque? Por que a divergência? Por que o sofrimento? É porque nós não temos paciência de esperar o tempo do espírito do outro. O tempo é muito importante, porque todos nós vamos chegar até Deus. Essa é a meta, chegar a Deus. Agora, uns vão mais rápido, claro, outros mais lentos. Então, a diferença do tempo do espírito é que não é respeitada. De vez em quando eu tenho que falar para minhas amigas, gente, sinto muito, não vou responder às suas expectativas. Por quê? Porque as pessoas não respeitam o tempo do espírito. Porque demora até o espírito cair a ficha do que ele tem que cair, é dele.
E as pessoas, de uma maneira geral, têm uma pressa dos filhos assimilarem logo o que a mãe quer, do marido adivinhar o que ela quer dele, os amigos, os companheiros de trabalho. Eles não têm muita paciência com a gente, não. Os de trabalho, os da casa. A minha irmã mesmo, hoje comentando comigo, falou assim, ai, Gleide, adorei. Eu mandei a live do Bartolomeu para ela, para minha irmã, e ela falou assim, nossa, Gleide, adorei que você falou do sentimento, de entender, falar aos corações. Mas meus filhos falam que eu vivo no mundo da lua. Quando eu falo muito pelo coração, eles falam assim, mãe, você fica no mundo da lua. Não é entendida ainda. Nós não vamos ser entendidos. Nem o Cristo foi entendido na época dele. Então, é muito interessante nós nos compreender e respeitar muito, muito o tempo do Espírito. O que eu queria comentar ela tinha mencionado Saulo de Tarso. Na verdade, aquele momento, né, milagroso, ele não é comprovado historicamente como sendo verdadeiro. Então, se a gente assumir que Cristo apareceu para ele, no milagre Jesus, Paulo acordou. Mas se a gente fizer a análise aqui da Ângela de Ângela, nós vamos entender que aquela passagem era uma metáfora. O que aconteceu com Paulo? Ele, aluno de Gamaliel, que tinha uma compreensão muito impressionante da lei, sabia que era pelo amor, né, pela caridade, ficou falando na cabeça dele a vida inteira. Ele, nada. Aí, de repente, em todo aquele movimento que estava acontecendo, ele era um homem inteligente, logicamente, ele começou a observar. O que aconteceu, de repente? Ele teve um momento de auto-iluminação. Ele caiu a ficha. Lembram que falam que havia escama no olho dele e depois elas caíram? É isso que acontece com a gente. Uns muito levemente e outros, de repente, né, a água junta e, né, dá aquele choque e cai, não é? E cai, a pessoa percebe, não é? Mas isso acontece pelo esforço dela, a partir que ela busque realmente esse autoconhecimento. Quer queira, quer não, Paulo devia estar fazendo exatamente isso, não é? Ele estudou desde pequeno, não é? Então, é muito interessante isso, né? A escama que caiu do olho dele, né? Joana vai falar mais adiante sobre a queda dessas escamas. Daqui a pouco ela vai falar. Dei um spoiler. É que eu entendi exatamente isso. Quando ela começou a falar, né? Eu falei, caramba, ela falou exatamente o que aconteceu e as pessoas se perdem nesse conhecimento tão importante porque acham que aconteceu um milagre. Não foi um milagre. Não é? Ninguém vai ter uma autoiluminação, nem vendo, né? Jesus. Se ele estiver pronto para isso, não vai acontecer. Né? Ana, desculpe o spoiler. Eu ia falar exatamente isso, Lucélia, do Paulo de Tarso. Ele já tinha o sentimento do amor, ele amava Abigail, ele amava as leis de Moisés, ele tinha os princípios.
Então, só faltava um clique. Tanto é que dali para frente, ele se torna outro homem, né? Ele Começa o processo, né? se a gente for prestar atenção, né? Ele estava relutando porque ele era orgulhoso, né? Então, ele tinha, como diz, o orgulho todos nós temos. A hora que caiu o orgulho, pronto, ele deslanchou, né? Se foi. Só que precisou de uma dor muito grande, né, para ele. É. Ele falava, eu tenho um espinho na carne. Mas se você for ver mesmo, eu penso que todos nós temos esse espinho, nós que estamos aqui no planeta Terra, porque a gente vem relutando mesmo contra o nosso orgulho, a vaidade, né? A nossa pequenez espiritual. Agora, ele, na sua grandiosidade, ainda alcançou isso, né? Ele alcançou que ele tinha esse espinho. A gente nem mas acontece... Tá tudo bem. Ele não evoluiu a partir dali, ó, puf, né? Ficou perfeito. Não, a gente nota pelas cartas dele que ele ainda continuou no processo de evolução. Ele era intolerante, perdia a paciência, né? Ele ia e voltava em conceitos. Então a gente percebe que ele continuou imperfeito, mas no processo de evolução mais iluminado, não é? Isso é, como diz a gente, né? Cada um no seu tempo, né? Não é de uma vez, né? Vicência, tá comigo aí, amor? Vicência? Vicência foi tomar água. Não, fui não. Ei, Vicência, desculpe a sua amiga aqui. Pode ler, Vicência. O indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, em face do conhecimento que possui, em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo da evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Então, aqui é para mostrar que ele se ele pensa em relação vegetal, animal, humano, né, em desejar de ajudar, a gente vê que é uma iluminação por parte dele, né? Porque ele já tem o conhecimento necessário desde os primeiros primórdios ele já tem esse conhecimento. Então, é certo que ele faça isso. Agora, aqui mostra, né, que o fenômeno é resultado de tendências universais resultando do processo de evolução moral. Nós sabemos que dentro da evolução moral, nós temos essas características de ajudar o próximo, o vegetal, o animal, o humano. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas vegetal, animal, não é só o homem? Não, porque todos eles têm vida. Todos eles todos precisam do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa assistência, né? É caso igual aqui, eu que agora vivo na fazenda, eu tenho muito amor nas minhas plantas, né? Vou aguar. Hoje, a manhã inteira, eu só trabalhei em aguar a planta. Porque é muita coisa, então joguei um pouco de água. Os animais, a gente tem um amor nos cachorros, né, bem? Como que você não vai ter amor? O meu tá aqui, ó, assistindo a aula comigo. Então. E ele é mais evoluído que nós, sabe? Porque ele não contraria ninguém, ele não dá um palpite. Tudo que fala, ele concorda. O cachorro é aquele magrelinho. Então, a Andresa comprou aquela roupinha de malha para pôr nele.
ele já levanta com aquela roupinha, né? Aí eu falei, mãe, ela falou, mãe, ele não tirou a roupinha porque está sentindo frio. Falei, e ele é bobo? Porque aqui já está fazendo frio, viu? Então, e ao ser humano, nós temos mesmo essa compaixão, né? Que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós não conseguimos ver uma pessoa passar uma necessidade, seja ela qual for. Se for por falta de comida, hoje tanto que está ajudando esse povo aí a dar comida para o brasileiro, passando fome sem parar, né? Ou uma assistência moral, uma palavra de amor, uma visita a um doente, quer dizer que tudo isso está relacionado a esse desenvolvimento universal. É isso que eu entendi, não sei se é. É isso aí, Vicência. É muito bonita essa colocação de Joana de Ângeles, porque nós estamos todos interligados, né? É um todo, é um uno. É uma unidade dentro da diversidade. Então, dentro dessa diversidade vegetal, animal, humana, né? É o uno. É muito lindo, a unidade, né? Dentro da diversidade. E isso. Nós entendermos que se houver uma plantinha morrendo por falta de água, nós vamos nos tomar de compaixão por ela. E a gente toma mesmo. É muito interessante isso aí, né? E essa situação de Joana de Ângeles, eu achei maravilhosa e se falou muito bem. Então, a gente, por exemplo, eu tenho assim as minhas flores, mas eu fui jogar água em outras plantas que ele plantou aí. Então, eu observei bem, eu não sabia que aquela flor que ele plantou para fazer de cercadura dava flor. E ela está toda empinhada de florzinha para desenvolver a cercadura, né? Então, eu tenho o hábito de admirar de pertinho. Eu acho que isso, eu estou assistindo uma live de uma amiga minha de Portugal, que ela é psicoterapeuta, é psicóloga também, tudo. Até se vocês quiserem assistir, eu tenho aqui. E ela fala, né, da importância do autoconhecimento em tudo. E ela está falando do autoconhecimento em relação à velhice, porque ela cuida muito dessa parte. Até eu escrevi lá e eu tenho estudado muito sobre o autoconhecimento, né? Porque é isso aí, se você tem esse autoconhecimento, você sabe aplicar essa caridade para qualquer ser que seja, né? É isso aí. Eu acho que eu vou mais longe ainda que essa compaixão. Eu acho que essa compaixão inclui, não é, a nossa contribuição com a poluição, não poluir, não é, o meio ambiente. Eu ainda vou mais longe, todos os animais. Formiga, lagartixa, barata, cobra, o que seja. Peraí, quem nos disse que a gente pode dizimar esses animais? Se eles nos prejudicam, é por culpa nossa que desequilibramos o meio ambiente. Por exemplo, a peste negra. Por que aconteceu? Sujeira, desequilíbrio, não é? Senão não teria acontecido. Porque a pandemia, desequilíbrio ecológico, é culpa do vírus? Não, a nossa. Então, a compaixão, eu sempre coloco mais além, porque, por exemplo, eu ri de uma senhora amiga minha espírita, ela fala, eu não mato nem formiga. Aí hoje, quando tem que matar formiga, eu fico morrendo de dó. Peço desculpa, né? E outros animais que não têm, eu ponho lá no meio das plantinhas. Essa compaixão é universal, é uma conexão total, não é? As pessoas podem até rir de mim, mas eu confio, o Espiritismo
me fez perceber isso. Aí foi até um choque, porque eu falei, caramba, como eu não tinha percebido isso antes. Não é só a minha vida, nem do meu gato, que eu amo de paixão. Eu amo bicho de paixão, até baratinha, não é? É tudo, é tudo. Joga Por isso que fora, eu né? como carne, Não deixa ela entrar né? dentro. Só não deixa, mas se a gente mantém as coisas em ordem, quintal, tudo, aqui eu não vejo. E É. é o seguinte também, é, eu respeito, né? Eu já não consigo comer carne vermelha há mais de 20 anos, né? E se alguém depender de mim para matar uma galinha, eu vou morrer de fome. Eu sempre falei isso aqui em casa, né? Então, eu ainda acho que eu posso estar errado, me corrija, por favor, mas essa compaixão, ela tem uma conotação muito, mas muito grande e importante, né? Mas é Eu, isso que Joana coloca, né, Lucélia? Ela coloca justamente, ela não discriminou nada. Ela se referiu aos reinos vegetal, animal e humano como um todo. É uma Todos têm vida. unidade. Existe uma diversidade, mas ao mesmo tempo existe a unidade. Existe esse uno que é indissolúvel. Não adianta a gente querer romper com ele. É justamente isso que Joana está colocando para nós. Certinho. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa, Iris? Então, continua, Narinha, por favor. Ou você não tem o livro aí, Nara? Agora, quem foi tomar água foi a Nara. E ela foi mesmo, olha lá. Ô, Tati, você tem? Tenho. Tati? Oi, Ainda tenho. tem? Eu leio. Então vamos lá. A biologia demonstra essa harmonia que vige em todas as formas vivas, quando, por exemplo, as individualidades, célula, órgãos, sucumbem a benefício do conjunto que formam, eliminando os interesses de cada uma. Cada qual fortalece para que o organismo continue vivo, até o momento em que a energia vital, mantenedora da totalidade, se extingue e advém a morte global. É o que a gente está comentando aqui desde da parte do rio, aquela parte lá me chamou tanta atenção que metáfora mais linda que a Joana coloca para a nossa vida, né, para o nosso ser, para a gente ser esse rio calmo, com águas limpas, que por vezes a gente vai tornar turva, vai ter obstáculos, mas uma coisa que me chama atenção é que nunca para, né? A gente tem que deixar fluir, né? Tem que deixar ser puro, ver essa pureza, né? Vai ter época que vai ter correnteza, vai ter época que vai ser calmaria, mas tudo flui. E uma é ligada na outra, tudo, o conjunto, né? O universo. Uma vez eu estava vendo um documentário de árvore, de natureza, que as árvores comunicam pelas raízes, de longe. E olha que coisa mais linda, elas conversam pelas raízes, né? Pelas copas. Então tá tudo ligado. Um animalzinho morre, né, para ser alimento para outro. Então é isso daí. Eu Você me gostaria fez de lembrar de uma poesia, de um livro de espanhol, quando eu estudava, né? Então, a raiz, não sei se eu falei isso aqui, se eu for repetitiva, vocês me perdoem. A raiz da roseira dialogando com o fio de água, né? Então, o fio de água subterrâneo, né, o lençol, falou para a raiz, falou, hasta pareces un mono que
largou su longa cauda e se foi derrándola. Aí a raiz responde, hermano hilo de agua, sacarás cualquier día tus platas al sol y verás entonces la creación de belleza que soy bajo la luz. Olha que coisa linda. Ele criticando, falando da feiura dela, né? Que ele nunca tinha visto tamanha fealdade, tamanha feiura, se arrastando como se fosse um macaco que deixou sua longa cauda, né? E foi arrastando-a. E ela responde para ele, meu irmão, fio de água, sairás qualquer dia à luz solar e você verá a criação de beleza que eu sou sob a luz, que é a rosa, né? Que é a roseira. Então, é isso aí, olha. Está tudo interligado, tudo é muito lindo. E hoje eu ouvi um médico, até vou trazer para vocês, ele deixou esperança. Eu gostei, porque ele falou que a epidemia está chegando ao final, a pandemia, aliás, está chegando ao seu final. E eu torço para isso, acho que todos nós torcemos para isso. Então, ele disse que foi aos Estados Unidos assistir a uma palestra de um grande professor americano. E esse professor estava se gabando que tinha feito uma célula sintética, né? E que a partir daquela célula, ele estava mostrando ali que esse negócio de Deus não existe. Quando vocês verem aqui todo o meu projeto, né, ao fazer essa célula sintética, vocês verão que esse negócio de Deus aí, isso é tudo baboseira, vocês vão parar com isso. Aí diz que tinham alunos ali, né, também pequenos, de escola, assistindo aquela aula, não só médicos, mas era uma aula aberta para as escolas também. E um menino levantou e falou, eu posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Aí o menino perguntou, então, o senhor fez, né, essa célula sintética aí, mas me responde uma coisa, os pedacinhos que o senhor pegou para montar essa célula, o senhor tirou de onde? Aí calou a boca do médico. Porque os pedacinhos que ele juntou não tinham sido criados por ele. Então, veja só que maravilha, né? Como realmente tem Deus, tem uma consciência maior por trás de tudo que pensa a nossa vã filosofia. Eu gostaria de acrescentar também nesse raciocínio, quando nós começamos a estudar em Sacramento, uma música mediúnica da Alzira falava despertar. E aquela música entrando na nossa cabeça, até que agora, depois de tantos anos que eu fui compreender esse despertar. Porque, na verdade, todos estamos dormindo. E nós não despertamos, estamos fechados, dormindo. Porque enquanto nós não despertarmos, ir ao encontro do outro, em benefício, a expansão do eu em busca do outro, e fazer parte desse todo, que é esse despertar autêntico e maior, por isso que lá eles explicaram para nós que cada indivíduo, por mais fechado que ele esteja, uma hora ele vai despertar. Então, o despertar é lento. Talvez esse despertar de Paulo de Tarso, que foi de uma forma que cai as escamas, por aquele momento dramático e intenso, que foi grande, o despertar foi de repente, para nós todos, o despertar é muito lento, porque nós vamos verificando que nós estamos dentro de um processo de sofrimento que nós mesmos estamos criando dentro de nós. E esse despertar para o outro vai diluindo
essa dor, esse sofrimento que nós estamos criando dentro de nós, e cabe a nós o despertar. Então, o despertar dessa essência, que já foi nos colocada desde a nossa criação, é parte do nosso trabalho de evolução. Então, por isso que isso não é um dom, um milagre, uma coisa que a gente sempre busca fora. E lendo essa semana sobre a doutrina espírita, num texto da Rita Folker, sobre a garagem, os discursos, as palestras do Herculano Pires, eu achei muito interessante também sobre o espiritismo. Porque ela disse que nós estamos no mundo material e tem um mundo espiritual. E o que aconteceu com a nossa era? É que os espíritos foram cavando um túnel até nós. Só que nós também temos que cavar um túnel até eles, até a espiritualidade. Unir esses túneis. Então, o trabalho agora dessa revelação do espiritismo não depende só de lá para cá, de uma coisa que vem só de lá para cá. Mas esse despertar também e trabalho intenso, profícuo, indagativo, científico, filosófico, tem que ser feito por nós. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, assim, juntas, também cavando um pouquinho de terra para chegar do lado de lá. É esse despertar. Enquanto não despertar, tem milhões dormindo. Não quero despertar. Estou aqui quieto, não quero trabalhar, não quero cavar um pouquinho, não quero trabalho. Esse não vai despertar. Ele despertar a hora que ele quer. A hora que fala, quando acionar o motor da vontade. Mas quem aciona o motor da vontade é cada um. Eu não posso pegar lá, esfregar a Lara e falar, Lara, aperta o botão da sua vontade. Não, ela tem que decidir e apertar o botão da sua vontade. Então, um trabalho do despertar do espírito e a doutrina espírita, ela é muito, eu falo, é a da época. Agora chegaram-se os tempos em que nós temos que avançar, porque agora nós já temos esse conhecimento. Agora, a construção vai ser lenta, cada um vai fazer a sua parte, cada grupo vai fazer a sua partezinha, vai colaborar e vai fazer esse trabalho ficar mais intenso. Muito bem. Nilza, você continua a leitura? Porque eu acho que já vai ser o último parágrafo nosso hoje, né? Também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva sem nenhuma perda de individualidade. Bom, acho que assim também a ideia, né, desse parágrafo já foi colocado, né, por muitos, né? E a importância de nós percebermos, né, a condição, porque nós, como seres racionais e inteligentes, nós temos uma responsabilidade, vamos falar assim, maior, né? Para cuidar dos outros seres, né? Em benefício de todas as outras vidas. Essas outras vidas, nada mais que eu entendo, são os outros animais, né? Vegetais, animais, irracionais, não é isso? Eu entendo que seria assim. Então, a nossa função não é combater, assim, destruir, né? É dar condições de vida. Eu acho interessante que eu tenho algumas amigas que falam assim, por exemplo, de animais que não gostam, por exemplo. Eu detesto gato.
Nossa, eu não suporto gato, ter gato, ficar perto de gato e não sei o quê. Às vezes outros falam assim, às vezes até de cachorro mesmo, mas mais é do gato, né? Aí a gente percebe assim, o meu filho arrumou um gato, ele mora em um apartamento em Uberaba, né? Ele trabalha, estudou lá e trabalha lá, e agora está morando lá. E arrumou um gato, gente, mas parece que arrumou um elemento da família agora, sabe? Então é um amor, assim, aquela dedicação que está surgindo com os animais. As pessoas estão dedicando, assim, estão amando mais, né? Os animais, vamos falar assim. A gente está percebendo que é importante esse despertar, né? Para o respeito. É interessante, Nilza, que quando eu dava aula, eu comecei a prestar atenção. Eu trabalhava com menino na faixa etária de 11 anos. Os que tinham animais domésticos eram os mais sensíveis. Eles faziam as redações mais interessantes. Isso começou a me chamar muita atenção, sabe? Tanto é que eu também não gostava, assim, de ter animal em casa. Aí depois disso... E é uma maneira que você tem, você aprende a gostar. Porque quando você não tem, você não aprende a gostar, não. Entendeu? Essa experiência também eu já tive. E é isso aí, a gente tem que aprender a gostar de tudo, assim, de todos, né? Dos seres. Eu só tenho uma dificuldade imensa de aprender a gostar de rato, de barata, assim, desses, sabe? Os animais que não são convidados, mas vêm para nossa casa, né? E eles também são filhos de Deus, né? Aí eu começo a pensar, bom, meu nível, então, eu ainda tenho muito que caminhar. É verdade, Marlene, todos nós, né? Mas o que é importante que Joana pontua aqui, que é de primordial importância, é que nós fazemos parte desse uno, desse todo, mas sem perder a nossa individualidade. Porque no budismo a alma se perde no todo universal. No espiritismo, não. A nossa individualidade é preservada. E Joana, então, encerra esse parágrafo dizendo que tudo se expresse a sua realidade coletiva, porque nós somos um coletivo, nós somos um todo, nós somos unos, mas sem nenhuma perda de individualidade. Isso é muito importante pontuar. E é apanágio do espiritismo, da filosofia ocidental. Não há perda de individualidade. A nossa individualidade permanece para sempre. É verdade, é isso mesmo.